Olá, pessoal! Boa noite! Vamos começar a nossa monitoria pós-edital aqui para o INSS. A gente vai falar sobre como realizar as revisões nesse pós-edital. Peço desculpas pelo atraso, vindo aqui para o Estratégia, o pneu do meu carro furou. Estava resolvendo aqui para o mecânico chegar e trocar. Espero que dê tempo da mentoria antes dele chegar, mas tudo bem. Vamos lá, gente, vamos começar então. Para quem não me conhece, eu sou Núbia Oliveira, sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil. Fui aprovada 2 vezes no concurso do INSS, estou aqui para te ajudar a passar dessa vez, né? Vamos lá, que essa provinha 27/11, esse tempo urge, então vamos lá, vamos começar. Bom, hoje a gente vai falar sobre como realizar as revisões no pós-edital, tá? E é interessante a gente falar disso porque, obviamente, no pós-edital é importantíssimo que a gente revise, mas já não é o momento de fazer todo aquele encadeamento lógico de revisões, porque, obviamente, a gente já passou por isso, né? O ideal é que as pessoas já tenham passado por isso do pré-edital, fazendo, estudando e revisando. Quem não fez isso e começou a estudar no pós-edital, também vai precisar revisar, mas não dá tempo de fazer tantas revisões assim, né? Então, vamos lá, gente. Agora é a hora das revisões, isso mesmo, Geraldo, né? Boa noite aí pro Geraldo, pro Márcio, pra Thaís, pra Darlene, pro Márcio, quem mais? Dri, Gigi, boa noite aí todo mundo, né? Então, vamos lá, gente, como realizar as revisões pós-edital? Por que a gente traz esse tema aqui, gente? Porque revisar é o grande calcanhar de Aquiles de 9 entre 10 concurseiros. E eu estou sendo boazinha, né? Porque se a gente for realmente levar ao pé da letra, revisar é o grande calcanhar de Aquiles de 10 entre 10 concurseiros. É sempre um problema, né? Mas a gente sabe que é uma das coisas, aliás, é imprescindível, não tem como passar sem revisar. Tá? E hoje eu vou passar uma dica aqui para vocês, inclusive, né, sobre revisões que é imprescindível. Alguns de vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas no final vou dizer sim porque é importantíssimo, tá? Núbia, estou demorando muito para ler os PDFs da trilha, acredito, porque assim, ó, essa trilha de pós-edital é uma trilha bem pesada, viu? É uma trilha bem pesada, então ela está trazendo a maior parte das matérias pelo PDF simplificado, e ler o PDF simplificado, apesar de ser simplificado, tipo, ler o PDF zero de direito administrativo, não é um PDF pequeno, né? Apesar de já ser o simplificado, a matéria é grande, né? E cuide disso também, se você está lendo pelo PDF simplificado, tá, FGV? Porque se for pelo PDF completo, demora ainda mais. Já a parte de direito previdenciário está sendo trazida, né, as tarefas estão sendo trazidas pelo PDF completo e aí, pelo PDF completo, mas estão sendo particionadas, então você não vê numa tarefa só uma aula inteira, tá? Então, presta atenção nisso, talvez você vai gastar menos tempo fazendo pelo simplificado. Não que seja tão menos ainda, é pelo menos umas 2 horinhas ali normalmente de meta, beleza? Gigi, dá tempo de estudar para o concurso começando hoje? Gigi, o que você tem a perder, hein? O que você tem a perder? 2 semanas que você ainda não estudou? Eu começaria independentemente dessa resposta, até porque essa resposta a gente não tem mais, né? Então, só começa porque se não der, se não der, você vai usar o conteúdo e estuda para o próximo concurso. Mesmo que não seja do INSS, o INSS combina com diversos outros, então é hora de tentar dar o seu máximo, tá? Sem pensar nisso, a gente não tem garantia nenhuma, né? No mundo do concurso público você não tem garantia nenhuma. Se tivesse 1 ano atrás, você não tinha garantia nenhuma, imagina agora, tá? Mas tem que fazer, né? Fazendo é a única forma da gente ter chance de dar certo. Núbia, com 85 pontos líquidos, tenho chance de entrar no número de vagas da minha região, que são 4? Não emergencial, acredito que não, tá? Eu acredito que qualquer pessoa, para entrar dentro do número de vagas, precisa mirar ali nos 100 líquidos. Eu acho, tá? Essa é minha opinião. A gente não sabe como é que vai ser, né, na prova, mas eu estou falando isso para você, emergencial, tirando por base o último concurso. O último concurso, a nota de corte, na menor das unidades, foi 97, tá? Então, realmente, é interessante que você atue para aumentar aí esse percentual de rendimento, tá? Núbia, dá para fazer revisão só pelas questões? A gente tem basicamente todos os PDF. Dá sim, Vitor, dá para fazer revisão só pelas questões, mas com um cuidado, tá? Você faz pelas questões, identifica quais são os problemas que você ainda tem e não fica só com o comentário da questão. Dá uma lida ali no material, na lei seca, vê um vídeo aula sobre, para você melhorar ali o seu rendimento, tá bom? A Stephanie está quase terminando o edital, sempre vou revisando e fazendo questões, independente de encerrar o edital ou não, estava pensando no próximo mês fazer só questões, é viável? Stephanie,
isso que você acabou de falar faz parte da dica master que eu vou dar aqui no final para vocês, tá? Fica até o final da transmissão que você vai entender direitinho isso daí, ok? Minha região foi 105 e ainda empataram 6 nessa posição, olha o que o Geraldo está falando, é verdade, tá? O Brasil inteiro foi assim, ó, a menor nota de corte no último foi 97 e a maior nota de corte foi 107. Então, para você garantir que você passaria em qualquer unidade se a gente tirar 107 para cima, né? Então, assim, hoje eu acho, gente, no INSS não dá para ficar confortável enquanto você não estiver tirando 100 pontos líquidos, tá? Acho que não dá para ficar confortável, tá? Então vamos lá, vamos começar então nossa transmissão de hoje, né? A revisão é muito importante porque mesmo tendo um bom percentual de acertos quando estudam, muitos candidatos, quando chega na hora da prova, o que acontece? Eles erram questões sobre pontos, né? Que, no geral, eles nem tiveram muita dificuldade, né? Quando foram estudados, né? Durante a sua preparação, tá? E o diferencial desses candidatos, dos candidatos que chegam na prova acertando, são as revisões eficientes, tá? E aí eu queria saber, eu queria que vocês aprendessem hoje duas coisas muito importantes. Aprendessem não, vocês ficassem na cabeça de vocês com duas coisas muito importantes sobre revisão, tá? Primeira coisa, que revisão é onde você tem o maior salto no seu nível de preparação. Ah, Núbia, maior salto no nível de preparação não é quando eu aprendo a matéria, não é quando eu faço questões? Não. Por quê? Porque a sua prova não é hoje. Para você levar o conteúdo para a prova, só tem um jeito, com revisão. E a revisão nem sempre ela vai ser feita só por questões, tá? Uma boa revisão pressupõe que você faça questões, sim, concordo, mas que você entenda quais são suas dificuldades e dê uma reestudada de alguma forma naqueles pontos, tá? Então aqui, ó, maior salto no nível de preparação. E revisar não é só fazer questões, tá? Revisar em alto nível, gente, significa utilizar técnicas de preparação de maneira equilibrada, evitando desperdício de tempo, abordando tudo que tem mais chance de ser cobrado e garantindo que chegará à prova lembrando de fato do máximo do conteúdo que foi estudado. Óbvio que aqui a gente está falando de uma revisão em alto nível que a gente consegue fazer ou quando a gente já estudou o assunto ou quando a gente tem tempo, né? Além de resolver questões, revisar envolve, né, pressupõe que você saiba grifar muito bem um texto para fim de releitura, que você saiba produzir bons resumos, que você saiba planejar e organizar as próprias revisões ao longo do tempo, além de outras boas práticas de preparação. E não só isso, né, gente? Agora, no reta final, por exemplo, não é hora de produzir bons resumos, tá? A gente tem que adaptar. Então, vamos lá. No reta final, o que muda? Estamos com o edital na praça, prova daqui um pouco menos de 2 meses. O que muda? O que muda na vida de vocês é objetividade. Se você não construiu um bom material de revisão até aqui, tá? Você não tem lá seus mapas mentais, seus resumos, né? Se você já não estava estudando antes, não tem um bom material de revisão feito, não é hora de se preocupar com isso. Pelo amor de Deus, quem está aqui tentando estudar e fazer resumo, tchau. Você não vai estudar nem 10% do conteúdo até a prova, tá? Agora é a hora de estudar, fazendo seus grifos, suas marcações. Quem estiver seguindo a trilha, isso está tranquilo, porque depois a própria trilha manda fazer a revisão ali, tá? Essa primeira revisão, tá? Só que é interessante que você, durante a sua preparação, né, além de estudar e revisar, você guarde um tempo para ali no futuro, no final dos seus estudos, você conseguir encaixar, colocar tudo nas caixinhas. Tem muita gente que está estudando, principalmente quem está começando a estudar, que começou a estudar agora no pós-edital, que está estudando bem, às vezes está até aprendendo tudo direitinho, mas está com conteúdo solto, tá? E a gente precisa, para não deixar esse conteúdo solto, a gente precisa fazer as revisões agora, pelo menos uma, né? Terminou a aula, antes de passar para a próxima, revisa aquela aula inteira, tá? E faz as questões erradas. E a gente tem que fazer pelo menos essa revisão e uma revisão que eu vou falar ali mais no final, para poder colocar o conteúdo dentro, né, das caixinhas do cérebro, tá? Como é que a gente estuda como é que a gente revisa sem deixar a revisão cansativa? Quando a gente usa diferentes estímulos para o cérebro, tá?
É obviamente que isso aqui agora, você não vai conseguir fazer tudo isso em todas as matérias. Vai ter matéria que você vai priorizar uma revisão pelos grifos e erros, pelos resumos e mapas mentais. Outras matérias você vai estudar pelo passo estratégico, você vai revisar pela lei seca, revisar por questões ou fazer ali uma revisão reversa, que é um combinado de revisão por questões e revisão, revisão reversa, tá? Além de aprender mais e gravar por mais tempo, tá? Quando você usa vários estímulos para o cérebro, você deixa o estudo muito menos cansativo. Mas vamos objetivamente falando. Núbia, estamos num reta final. Estamos num pós-edital. Todas essas revisões que eu passei aqui, dentro do método de estudos que eu ensino nas minhas mentorias, que eu ensino no coaching, o aluno passa por todas essas formas de revisão ao longo do processo de aprendizagem e nesse processo de aprendizagem ele consegue construir um excelente funil de conteúdos. Dá tempo de fazer isso agora? Claro que não. Então agora, objetivamente falando, que tipos de revisão é imprescindível que a gente faça agora nesse pós-edital, nesse reta final, tá? A primeira delas, tá? Imprescindível que você faça se você estiver estudando um conteúdo novo, tá? Se estiver estudando um conteúdo novo, você faça revisão pelos grifos e erros. Essa revisão aqui, ó, é a primeira revisão, tá? É a primeira rev e é para conteúdo novo. Então, para todos vocês aí que estão estudando, que começaram agora, ou que começaram há algum tempo, mas tem matéria que ainda não estudaram, para essas matérias, né, para essa aula que você é a primeira vez que você vai pegar, tá? Você precisa fazer agora no pós-edital uma revisão pelos grifos e erros. Porque essa é um procedimento de revisão extremamente eficiente, é um método que permite você voltar a todos os principais pontos da matéria, despendendo, por outro lado, um mínimo de tempo. Ela é rápida e ela é eficiente. Vai ajudar você a manter a concentração e o foco, e se você tiver dificuldade, né, saber, para ter certeza se suas marcações estão boas, você pode inclusive usar o PDF grifado pelos aprovados, caso ele esteja disponível na sua área do aluno, tá? Então, gente, vamos lá. Organizando a vida. Começou a estudar matéria, é aula que você nunca estudou e está estudando agora? Você precisa fazer depois que você termina o estudo da aula, você precisa fazer uma revisão pelos grifos que você fez, pelas marcações que você fez, tá? E, obviamente, refazer as questões erradas. Ou seja, você vai fazer um estudo da aula, depois você vai fazer as questões da aula. E depois, antes de passar para a próxima aula, você vai fazer uma revisão dessa aula pelos grifos da aula que você marcou, tá? E pelas questões que você errou. Essa é a sua primeira revisão, que é imprescindível nesse reta final. Imprescindível para o quê? Para a matéria nova que você está estudando, ou para a aula nova que você está estudando. Você precisa fazer essa revisão pelos grifos e erros, tá? E aí, próxima revisão. Revisão pelos resumos e mapas mentais. Quem está começando, dá para ficar fazendo revisão por resumo e mapa mental? Acho menos eficiente, tá? Porque resumos e mapas mentais, eles são materiais maravilhosos de revisão, mesmo que eles não tenham sido feitos por você, só que, porque eles já trazem o que é mais importante no conteúdo, tá? Só que eles são materiais que eles são mais enxutos do que os grifos. Então, para quem ainda não está maduro, às vezes entender bem o material, o resumo e o mapa mental não faz tanto sentido assim. Então, qual que é ideal essa revisão por resumos e mapas? De quem já estudou a matéria. Quem já estudou a matéria, alguém falou ali que usava os mapas da Lulu, tá? Perfeito, tá? Já estudou a matéria, quem estudou, já fez o estudo, já fez a revisão dessa matéria. Tá fazendo um reforço nessa matéria, pode pegar cada aula do material e fazer uma revisão pelos resumos e mapas mentais. E sempre faz essa revisão seguida, ó, seguida de um treino de questões, tá? Por quê? Porque aí, quando você for fazer questões, fez a leitura dos resumos dos mapas mentais, foi fazer questões, às vezes erra questões, volta para os seus resumos e mapas e vê se nos seus resumos e mapas aquele assunto que você errou nas questões, ele está lá. Se ele está lá, provavelmente ele não vai estar, porque se estivesse, você leu, você ia acertar, tá? Mas se não estiver lá, aí você acrescenta, você faz o seu mapa ou o seu resumo em cima daquele problema seu, daquele erro que você teve. Aí duvido você errar de novo, tá? Aí, essa revisão por resumo pelo mapa mental é indicada para quem nesse reta final? Para quem já estudou a matéria, tá? Para quem já estudou a matéria, dá para usar isso aí. Núbia, o resumo que você fala
é o PDF simplificado ou passo? Não, Luciana, mas ótimo que você fez essa pergunta, tá? O resumo que eu falo, o resumo mapa mental, é aquele que está disponível na sua área do aluno, tá? Geralmente está ali, ó, PDF completo, PDF simplificado, PDF grifado, resumo, mapa mental, slide, tá? Tá tudo ali naqueles quadradinhos lá na sua área do aluno, antes de você baixar a aula, tá? São desses que eu estou falando. O PDF simplificado é outra coisa, inclusive o PDF simplificado não é resumo, tá? O PDF simplificado o conteúdo está completo, só que está de forma muito mais objetiva. E o passo estratégico é sim material de revisão, inclusive é o próximo que eu vou falar aqui agora, tá? Revisão pelo passo estratégico. O passo estratégico é maravilhoso, gente, uma ferramenta sensacional. Quem tem, precisa utilizar nesse pós-edital. Ele traz os principais pontos do conteúdo ressaltados no material, ou seja, aquilo que necessariamente você deveria ter grifado. E além disso, é disponibilizado um questionário com perguntas subjetivas para auxiliar no processo de autoexplicação mental dos pontos mais importantes do conteúdo. Ele também traz questões comentadas selecionadas e traz uma análise estatística dos pontos mais importantes. Como que eu indico o passo estratégico agora para quem está começando? Como Rev 2, tá? Como uma segunda revisão. Primeira revisão que você vai fazer, terminou o estudo da aula e das questões, volta lá fazendo revisão pelos seus grifos e refaz as questões que você errou. Perfeito. Essa é a sua primeira Rev, é a melhor coisa para a sua primeira Rev, tá? Ó, a Luciana está falando que realmente esse resumo é muito enxuto. Exatamente, o resumo é muito enxuto, então ele é indicado para quem já finalizou a matéria. Se a pessoa que já finalizou, ela já fez as revisões, tá? Agora, segunda Rev que eu recomendo que você faça nesse reta final, se você tiver acesso, passo estratégico. Faz uma revisão pelo passo estratégico. Você pode estar fazendo ou no final de semana, quando você já tiver terminado a aula, ou você pode deixar para usar esse passo estratégico, essa revisão pelo passo estratégico, né, 3 semanas antes da prova, que nem eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas faça isso. Use como Rev 2, como sua segunda revisão, uma revisão pelo passo estratégico e pelas questões, obviamente, que estão lá no passo estratégico. Dante, Núbia, revisar através de questões do PDF, mais o material produzido é interessante? Já finalizei todas as matérias. Acho interessantíssimo, Dante, porque você está fazendo através das questões, o material produzido é provavelmente os resumos e mapas mentais, que você deve ter aproveitado que estava pronto, deve ter produzido mais, né? Ou seja, é um material já direcionado para a sua própria revisão, tá? Acho que é excelente isso daí. Fabiano, mas essa Rev 1 que você falou é de 24 horas após estudo aquele assunto novo? Não, Fabiano, não é a revisão de 24 horas. Eu acho que vocês, nesse momento, vocês devem desapegar um pouco dessas revisões dentro dos prazos. A revisão de 24 horas, se você conseguir fazer, é ótimo, ela vai te ajudar muito. Mas, se não der, faz pelo menos a revisão da meta anterior. Eu acho muito mais eficiente. Por exemplo, e eu nem coloquei como revisão 1, contando como revisão 1, porque ela é muito rapidinha, você vai gastar 5, 10 minutos para fazer. Por exemplo, você pegou lá a meta de direito previdenciário, e aí a meta de direito previdenciário mandou você ler 25 páginas. Aí você leu 25 páginas. Aí depois, daqui 3 dias, tem outra, 2 dias, 1 dia, sei lá, tem outra meta de direito previdenciário, para você ler as próximas páginas. Volta na meta anterior, faz uma revisão rápida do que você já fez e aí continua, tá? Isso fica no lugar da revisão de 24 horas. Eu acho muito mais interessante nesse momento do que você ficar bloqueando sua agenda todo dia. Ah, deixa eu ver o que eu estudei ontem. Ah, tá com 24 horas, deixa eu revisar. Não, revisa, em vez de fazer revisão de 24 horas, até para o seu planejamento ficar mais dinâmico, né? E eu acho mais eficiente também, você revisa a meta anterior. Sua revisão não é de 24 horas, é sempre a revisão da meta anterior. Como que você faz isso? Né? Tipo, revisei, hoje é português. Qual foi a última meta de português? Revisa a meta anterior, continua revisando, aí continua o estudo de português. Acho que é muito mais eficiente do que você ficar fazendo a de 24 horas. O que eu estou falando como Rev 1 aqui é a Rev da aula inteira. É depois que você já terminou, tá? Vai coincidir com a de 24 horas quando for o PDF simplificado. Por quê? Porque você vai fazer numa meta só o PDF inteiro. Então, na próxima meta, você vai revisar aquele PDF inteiro. É como se fosse a revisão de 24 horas, mas ao mesmo tempo também já é a revisão de aula inteira. Percebe que eu estou querendo simplificar a vida de vocês? Simplifique. Se quiser fazer 24 horas, faça. Mas mais imprescindível do que isso é vocês fazer como Rev 1 a revisão pelos grifos e erros. Para isso, você precisa ter terminado o estudo do PDF e ter feito as questões. Como Rev 2, faça um passo estratégico, que você já pode ir adiantando, fazendo no final de semana, dos que você já finalizou, ou você pode deixar para começar 3 semanas antes, tá? O que mais? Revisão pela lei seca. Revisão pela lei seca, eu quero que vocês façam todos os dias. Como?
Sabe, lá na área do aluno de vocês, tem um Vadmecum. Vadmecum INSS, está lá na área do aluno de vocês. Baixem esse Vadmecum. Durante o estudo normal, que vocês estão aqui estudando, deixa ele do ladinho de vocês. E aí vocês já... tá do ladinho de vocês, aí vocês já vão marcando ali o que vocês vão achando importante, né? Do que estão lendo às vezes ali no material, né? Já dando uma riscadinha, já dando uma grifadinha ali na lei. E na hora de dormir, livro de mesa de cabeceira de vocês até o dia da prova é o quê? Vadmecum INSS do Estratégia. Esse é o livro de cabeceira de vocês. Vocês vão fazer essa revisão todos os dias antes de dormir. 5, 10 minutinhos que seja, tá ali, já tá deitado na cama, já tá perto de dormir, você vai pegar e vai ler, tá? E na última semana, você vai ler muito mais ainda, tá? Porque essa seria uma revisão play seca mais intensa na última semana. Mas agora, durante todos os dias, coloquem isso na mesa de cabeceira de vocês e utilizem. Vão lendo, tá? Nube, o ideal é fazer quantas tarefas da trilha pós-edital por dia? Percebi que eu consigo fazer 3 tarefas por dia. Acho ótimo, Luciana. Eu acho... a Luciana lendo mais Vadmecum no trabalho, tá perfeito, tá ótimo. Eu acho que 3 por dia dá, porque a trilha tem em média 20 tarefas, né? Então, só que aí você vai ter que fazer 3 tarefas durante 6 dias da semana, para dar 18, e no dia que teria sua folga, vai ter que fazer 2, para poder cumprir as 20. Então, se você quiser tirar um pouco mais de folga, tenta ter dia que fazer até 4 tarefas, tá? Que aí vai dar tempo de você cumprir a trilha numa semana. Nube, o que você acha de estudar o que rolou no último edital? Ou devo estudar sobre o assunto desse ano agora? Pelo amor de Deus, Darlene, esquece o último edital. Só existe esse edital agora. Depois que o edital sai, o outro é eliminado, pode mandar para a fogueira, tá? O Vadmecum, Adriana, fica dentro da sua área do aluno, lá nas matérias, onde tem o direito constitucional, o direito administrativo. Eu acho que o Vadmecum, se não for o último, é o penúltimo material da área do aluno, tá bom? Então, gente, revisão pela lei seca todos os dias nesse reta final, todos os dias. Você consegue resolver mais de 70% das questões se você estiver bem na lei seca, tá bom? Quem já terminou uma matéria como previdenciário, por exemplo, é ideal revisar quantas aulas por dia do assunto. Uma por dia tá bom, Alessandro. São 20 aulas, se não me engano, né? Você consegue revisar tranquilamente, tá? E aí, gente, próxima revisão, né? Não quer passar. Revisão por questões. Essa é óbvia, né? Essa aqui é a mais utilizada. Você que não terminou o assunto, você que não terminou, que está estudando, começou a estudar agora. Quando é que você faz uma revisão por questões? Junto com a dos grifos e erros. Por quê? Porque você vai fazer o estudo da teoria, aí depois você vai fazer as questões, isso não é revisão. Você ainda está fazendo as questões a primeira vez, não é revisão, correto? Correto. Quando você volta para fazer a revisão de aula inteira e você faz a revisão dos grifos e depois a revisão pelos erros, né, das questões erradas, você está fazendo uma revisão por questões, só que junto com uma revisão por grifos. E aí lá no final do seu planejamento, você vai passar a fazer, quando você parar de estudar conteúdo, ou quando você terminar de estudar conteúdo, você vai começar a fazer revisão só e somente só por questões. Ela é a mais utilizada, ela é a mais importante, porque obviamente no dia da prova você vai fazer o quê? Questões. Então, sempre mesmo que você faça revisão de outros tipos, tipo, fiz pelos resumos e mapas mentais, faça questões no final. Fiz pelo passo estratégico. O passo estratégico tem questões no final. Faça as questões, tá? Então, de qualquer forma, precisa fazer a revisão por questões, tá? Nube, qual a sua opinião acerca da instituição normativa nova através do Vadmecum? Como posso ler de forma a não deixá-la? Não entendi a pergunta, Márcio. Pode refazer, por favor? Nube, estou de férias, fazendo revisão pelo PDF simplificado, pois estou com muito tempo disponível. Vou deixar o passo para 3 semanas antes, tá bom? Perfeito, Victor. Acho ótimo. Você faz uma revisão mais profunda, né? Que o passo estratégico é mais profundo do que aliás, que o PDF simplificado é mais profundo que o passo. Na verdade, é uma pegada diferente, né, gente? O passo, ele está direcionado só nos pontos que mais caem. O PDF simplificado, ele vai ter a matéria inteira, né? O Vadmecum é gratuito, pode baixar, Paulo, está na área do aluno, tá? Precisa ter comprado o curso, obviamente, né? Você precisa ter o material do Estratégia, porque ele está dentro do material do Estratégia, tá? E aí, revisão reversa. Revisão reversa, gente, ela é indicada principalmente para quem... a revisão reversa é indicada principalmente para quem já terminou o estudo do material das matérias. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai fazer uma revisão por questões primeiro. Vai fazer um treino de questões. Quando ela fizer esse treino de questões, ela vai detectar o quê? Erros. Pontos sensíveis, né, da aprendizagem dela. E aí, quando ela perceber que apenas a leitura do comentário não é suficiente para melhorar aquela fragilidade, ela volta no assunto, por isso é reversa, e vai reestudar aquele ponto, aquele assunto, tá? Sheila, estou fazendo só por questões, estava insegura, achando que estava fazendo errado. Sheila, se você estiver insegura, tenta dar uma olhada nos pontos que você está errando mais
e dá uma reestudada nesses pontos. Não precisa ler a aula inteira não, tá, Sheila? Vai lá especificamente no ponto que você está problemático, e aí você dá uma reestudada que você fica ainda mais segura do que você está fazendo. Pro indica qual site para resolver questões. Nossos PDFs já são completíssimos, tá? Tem trocentas mil questões ali. Esgote primeiro o PDF. Esgotou o PDF, aí tem o sistema de questões do Estratégia. Aí você pode ir para o Estratégia, pro sistema de questões, tá? Pro SQ, que aí vocês podem fazer muitas questões, tá? E aí, gente, a revisão, ela precisa estar, né, dentro do planejamento de estudos de vocês, né, independentemente se você estuda pela trilha estratégica, independentemente se você monta seu próprio planejamento de estudos, ela precisa ter, tá? Precisa estar previsto ali a Rev 1, que é a revisão da aula inteira pelos grifos e erros, e é interessante ter pelo menos mais a Rev 2 ali no planejamento de vocês. De qualquer forma, eu quero agora... aliás, quem está fazendo a trilha estratégica ou quem precisa de um bom planejamento de estudos e ainda não está no meu canal do Telegram, que é o Nubia Coach, tá? Lá no meu canal do Telegram eu disponibilizei gratuitamente 3 planejamentos de estudos para o concurso do INSS. Está numa planilha só, planejamento de estudo pós-edital. A primeira é uma planilha de acompanhamento da trilha, onde eu trago toda a estrutura para que vocês vão fazendo as tarefas da trilha bonitinho, organizando lá, né? Inclusive com revisão extra que eu coloco lá dentro da planilha, tá? Eu trago a planilha número 2, é uma planilha para quem estuda 4 horas, fazer um estudo através da análise estatística, e a planilha número 3 é para aluno avançado. Então tá lá. Foi feita daqui até o dia do edital, tá completíssima. Quem quiser baixar, entra no meu canal do Telegram, que é o Nubia Coach. Tiver dúvidas quanto a achar meu canal no Telegram, entra no meu Instagram, que também é Nubia Coach, tá? E lá você consegue um link direto para ir pro canal do Telegram. Se entrar no Instagram, me segue, né, gente? Tem um monte de gente que entra lá, faz pergunta, tudo, e se quer, segue. Então, segue também. Beleza? Gente, vamos falar agora sobre uma dica que eu não posso deixar vocês saírem daqui. Vou falar sobre simulados também, que o pessoal está perguntando bastante, tá? Vou começar pelo simulado. O simulado, ele é uma excelente ferramenta de revisão, desde que você já tenha terminado o estudo. Porque senão, você vai fazer o simulado e normalmente vai acontecer que você vai ficar triste, porque você vai tirar uma nota baixa. De qualquer forma, eu recomendo que vocês façam nesse reta final, independente do nível que vocês estejam, pelo menos 2 simulados. Um para definir a estratégia de prova, para você entender como você vai fazer a prova, para você estar no controle dessa prova, você saber exatamente quando você vai começar essa prova, por onde você vai começar, quanto tempo você pode gastar, tá? E o outro simulado para você poder validar a estratégia que você criou no primeiro simulado. Qual que é o ideal em relação aos simulados? Se você já terminou a matéria, faça a toda semana ou a cada 15 dias, você já terminou o estudo. Caso não, faça pelo menos esses 2, deixe para fazer esses 2 simulados faltando umas 3 semanas antes da prova. Por quê? Porque até lá você vai esticar e estudar conteúdo, né? Inclusive conteúdo novo, o máximo que você puder. Mais importante do que fazer o simulado é corrigir o simulado. E corrigir o simulado não é só verificar gabarito, não. Corrigir o simulado é verificar o gabarito, entender o que errou, entender por que errou e reestudar aquilo que errou, tá? Aí sim você cresce, tem potencial para melhorar no próximo simulado. Por que eu estou falando que é ideal que para quem está começando agora, deixar para fazer o primeiro simulado 3 semanas antes da prova? Porque é 3 semanas antes da prova que você vai parar de estudar, seja lá o que for que você esteja estudando. Nubia, mas ainda falta 3 semanas, não tem conteúdo para eu aprender aqui. Não interessa, não interessa. 3 semanas antes da prova, não interessa o quanto você avançou ou deixou de avançar, se você está estudando a primeira vez, tá? Se os assuntos ainda são novos para você, você vai parar de estudar e vai pegar tudo que você já estudou e vai revisar. Essa revisão pode ser através do passo estratégico, essa revisão pode ser através de um treino de questões, tá? E posteriormente, né, do que você estiver ruim, uma revisão dos seus PD, dos seus grifos e dos grifos que você fez do seu material. Por que que é extremamente importante? Quem não fizer isso vai estar dando para si mesmo um atestado de estúpido, tá? E eu tô falando bem sério aqui, gente, porque é absurdo o aluno achar que vai estudar até a véspera da prova e vai lembrar o assunto. Ele lembra que estudou na véspera da prova. Todo o resto ele joga fora, tá? Então, se vocês querem levar uma quantidade boa de conteúdo para a prova, e não adianta ter passado uma vez pelo estudo, que isso não faz você acertar questões. Se vocês querem ter a oportunidade de tudo que vocês estudarem em algum momento, colocar dentro da gavetinha do cérebro necessária, né, para que vocês abram ela no dia da prova e acertem a questão, vocês vão ter que parar
e vão ter que revisar maciçamente tudo que vocês aprenderam bem próximo da prova. Para quê? Para ativar a memória de curto prazo, tá? Para ativar aquele gatilho de ver uma questão e saber responder a questão. E para isso vai ser necessário que vocês parem. Não é para quem está fazendo a trilha, tá, gente? Quem está fazendo a trilha tem a sua própria estratégia. Quem está fazendo o seu planejamento de estudos, o ideal é parar 3 semanas antes. Tudo que você estudou nessas outras 5 semanas, né? Na verdade, até a prova são, nessas outras 7 semanas, mais ou menos, são 10 semanas até a prova, desde que saiu o edital, você pare para você revisar aula a aula, ponto a ponto, tudo que você conseguiu estudar. Não ainda falta para terminar para bater o edital, não interessa, não interessa. É 10 mil vezes mais importante que você não termine o edital, mas que você fique bom naquilo que você conseguiu estudar, do que você terminar todo o edital e tá com conteúdo tudo meio voando na sua cabeça, não ter nada realmente estabilizado, maduro, para te dar certeza absoluta na hora de acertar as questões, tá? Então, vamos lá. Estudo, tá montando o seu próprio planejamento de estudo? 3 semanas antes, esquece. 3 semanas antes você vai parar de estudar e vai só fazer revisão aula a aula de tudo que você estudou. Seja uma revisão pelo passo estratégico, seja uma revisão por questões, beleza? Última semana antes da prova. Última semana antes da prova, revisão pelo quê? Revisão pelo bizu estratégico. Pega o bizu. O bizu, ele vai te dar os pontos, vai ativar os gatilhos mais importantes do seu cérebro para você fazer uma boa prova. Então, última semana, bizu estratégico. Dia anterior à prova, descanso e revisão de véspera. Assista a revisão de véspera de forma tranquila, de preferência acelerada no YouTube, descansando, para você ficar bem para o dia da prova, tá bom? E os conteúdos porventura não tenham sido vistos, incluo eles como questão? Não, esquece, Stephanie. O que viu, viu, o que não viu, tchau, tá? Por isso que eu estou falando, acelerem, façam o máximo que vocês conseguirem, o máximo de tempo que der, porque se vocês não conseguiram vir até lá, não vai adiantar ficar estudando, tá? Não vai ficar estudando conteúdo novo. Você tem que gastar o seu 100% do seu tempo e ficar boa no conteúdo que você conseguiu estudar, tá? Aí, gente, é o seguinte, quem está estudando pela trilha estratégica não precisa se preocupar com isso, porque a própria trilha, nas últimas, vão ser só trilhas mais de revisão mesmo. Então, quem está estudando pela trilha, não se preocupe que o organizador já vai direcionar vocês para fazer isso. Quem está estudando por conta, em casa, montando seu planejamento de estudo, data limite, semana 7, tá? 3 semanas antes da prova, você tem que pensar assim, acabou. Acabou pra mim, tudo que eu tinha que estudar, eu estudei até agora. A partir de agora eu vou ficar boa, eu vou ficar ótimo em tudo que eu estudei para ter condições de acertar a prova. Gente, o mundo dos concursos hoje não é do generalista. Não adianta você saber um pouco de tudo, ter estudado tudo, mas o conteúdo tá assim da sua cabeça. Não vai acertar não. Não vai acertar mesmo, você não vai ter condições de passar. Para você passar, você precisa ter propriedade dos assuntos, ter propriedade nos conteúdos que você estudou. É muito mais fácil você conseguir uma aprovação com 80% do conteúdo bem estudado do que 100% do conteúdo estudado, mais assim, meio aleatório no cérebro, tá? Então, a partir de 3 semanas antes, e essa é a dica máxima que eu vim dar aqui hoje para vocês, esquece o que vocês estiverem estudando, foca radicalmente, 100% em revisão, né, pelo passo estratégico, por questões, pelas duas coisas, né, vira uma máquina de destruir questões da Sebrasp e esquece o que não estudou. Não estudou, não estudou, não deu, não deu, né? O que deu, você faz questão de levar bem para a prova. Beleza? É isso, gente. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Qual você indica? A trilha ou o passo? Nada a ver, Marli, ó. A trilha é uma coisa completamente diferente do passo, tá? Não se usa para as mesmas coisas. Eu nem posso colocar na mesma frase, tá? Passo estratégico é material de revisão. A trilha é guia de estudo, tá? Você vai olhar para a trilha para entender o que fazer, tá? O passo já é uma coisa que você estuda de fato, tá? Então, realmente, tem uma outra mentoria que a gente fala na área do aluno de vocês, a diferença entre o passo e a trilha, beleza? Que mais, gente? Alguma pergunta? Professor, essa informação de parar com o estudo do conhecimento 3 semanas antes da prova é uma dedução hipotética ou resultado de algum estudo científico? Maicon, além dos milhões de estudos que tem sobre isso, são 8 anos aprovando alunos, tá? Então vai por mim, vai por mim. Nunca vi aluno que fica tentando estudar até a véspera de prova, com conteúdo tudo folgado na mente. Não é que você não vai estudar a véspera, você estuda, só que você estuda para consolidar o que você já viu, e não conteúdo novo. Nunca vi ser aprovado, nunca vi. Tá? O ideal é o aluno realmente levar um estudo consolidado para a prova. E isso você só faz se você tiver tempo de abrir as gavetinhas do cérebro e colocar. E no dia, devo estudar? Lisângela, se você se sente bem estudando no dia,
ótimo, estude. Só não estude conteúdo novo. Vá pegar as coisas lá para poder relembrar, né? Muitas coisas que você quer. Tem gente que, se não estudar no dia, fica ansioso. É melhor estudar. Tem gente que, se estudar, fica ansioso. Então é melhor não estudar, tá, gente? Eu sempre estudei. Até praticamente sentar a bunda na cadeira pra fazer a prova, eu estava ali estudando. Só que eu não estava sendo idiota de tentar aprender algo novo. Você aprende algo novo, desaprende tudo que você já aprendeu ali, né? Você tem que realmente tentar levar para a prova a melhor, assim, tudo que você viu de forma mais consolidada possível, beleza? Vai ficar gravado assim e vai para a área do aluno de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Sônia, o que comer no dia da prova para ajudar? Primeira coisa, nunca coma nada de diferente. Sabe aquela coisa, aquela comida mais confortável do universo para você? Aquela que você se sente melhor na face da terra? Essa seria o ideal, tá? Não inventem de comer coisas diferentes. E também não inventem de comer coisas pesadas, né? Comer uma feijoada e fazer a prova, né, depois do almoço, aí vai ferrar, né? Uma comida leve, uma comida gostosa, uma comida que vocês já estão acostumados a comer, tá? Que não faça mal para vocês. Nube, é uma boa revisar por questões? É, né, Sara? Eu falei, a live inteira é uma das melhores revisões que tem, desde que você se atente aos seus erros. Dá para colocar o passo estratégico na última semana por bizu só? A última semana é por bizu, tá? Na última semana, o ideal é ficar só no bizu. Eu já falei isso aqui. O passo estratégico não adianta ficar na última semana, não dá tempo fazer todos os passos estratégicos numa semana, tá, gente? Mas o bizu dá, última semana, só o bizu fica ótimo. Nube, eu comprei o curso semana, não consegui ver tudo que tem na trilha, seria resumo de todas as matérias? Não, a trilha, Adriana, ela na verdade, ela é indicativo das tarefas que você tem que fazer. O que você tem que estudar, a trilha vai dizendo, ó, estuda isso, estuda isso, estuda isso. A trilha nem é material de estudo, é guia, você só vai olhar para entender o que você tem que fazer, tá? Aí você não estuda a trilha. Beleza? Bom, gente, e as lives, pode usar elas como revisão? Pode, Buriele. Desde que você não atrase seu planejamento, usar os vídeos da última jornada como revisão são ótimos, tá? Então, quem está seguindo a trilha, 3 semanas da prova já terá estudado todo o conteúdo, tendo apenas revisões. Na verdade, Fabiana, a estrutura da trilha é um pouquinho diferente. Como eles estão já trazendo o estudo com várias revisões, eles devem parar 3 ou 2 semanas antes, tá? Então fica tranquilo, porque a estratégia da trilha está toda organizadinha, eles vão fazer isso, só que eles vão fazer isso em algumas matérias vão parar antes e outras matérias vão parar depois. Mas, em média, é isso mesmo que essa sua dedução aí está correta. O bizu estratégico também fica na área do aluno de vocês, igualzinho uma matéria. Então, direito constitucional, aí tem bizu estratégico, aí você abre, cada aula é de uma matéria. Ok? É isso, gente, né? Finalizamos aqui então, né? Eu esqueci de trazer minhas redes sociais, vou deixar escrito aqui para vocês, tá? Minha rede social, ixi, até já coisa aqui. Minha rede social aqui, ó, vão lá no meu Instagram, é Núbia Coach, tá? Quem ainda não me segue lá no Instagram, tem um link na minha bio do Instagram, onde leva para diversas coisas, leva para o meu canal do Telegram. No canal do Telegram, nos arquivos do grupo, tem planejamento completo para o INSS, tem análise estatística das matérias do pós-edital do INSS, os assuntos mais importantes para serem estudados, tem um monte de coisa lá, tá bom? É isso, gente, né? Agradeço aí a participação de todos vocês e vamos estudar, vamos pegar esse edital e comer com farinha, pelo menos a parte que der, né? Até 3 semanas antes da prova, tudo que der, a gente vai mastigar o máximo possível para levar isso muito bem estudado até a prova. E aí a gente ter chances reais de transformar esse sonho de ser aprovado no concurso do INSS em realidade. E eu quero muito fazer parte de tudo isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.